trabalho em questão visa realizar o estudo da dinâmica de estoques em um sistema de manufatura. O objetivo principal deste trabalho é o de investigar o impacto dos custos de estocagem sobre um sistema de manufatura puxada. Para tanto, foi realizado um mapeamento do fluxo de valor da empresa estudada, para identificar os fatores que influenciam nos estoques. E por fim, o sistema em questão foi simulado em cenários pré-determinados, com o objetivo de se estudar o dinamismo do sistema. Os principais conceitos abordados neste trabalho foram a dinâmica de sistemas, que é uma forma de analisar as relações de causas e efeitos de certo sistema, avaliando assim as possibilidades do mesmo e as suas implicâncias por meio da realização de testes. A manufatura enxuta, que teve origem no Japão com o intuito de aumentar a eficiência do sistema produtivo através da eliminação de desperdícios, com destaque para a ferramenta mapeamento de fluxos de valor. E estoques, que trata do acúmulo de recursos materiais, tendo diversas funções, mas devendo se preocupar com valores excessivos e a política de reposição. O método utilizado para o desenvolvimento desse trabalho foi a realização de um estudo de caso em uma empresa produtora de bombas hidráulicas, sobre a qual foi elaborado um mapa de fluxo de valor e realizada a simulação deste sistema, com a utilização do software iThink. O foco da análise dos estoques foi sobre os custos dos estoques, com base em variações na demanda, visando compreender o comportamento dos estoques e seu impacto no sistema. O modelo desenvolvido é dividido em variáveis de decisão e variáveis de controle, sendo a modelagem dividida por etapas de produção, como por exemplo o processamento de carcaças, eixos e os demais produtos intermediários. Com relação à regulagem do modelo, temos que o mesmo é regulado por um fluxo de demanda, um de venda e outro de encomendas, e as variáveis de decisão são o custo de estoque de produto acabado, perfis, ferro fundido, bielas, itens acabados, fundido de alumínio, pistões e êmbolos. Os cenários escolhidos foram selecionados de acordo com algumas características da empresa, visando assim obter resultados próximos ao que realmente acontece com a proposta de situações que poderiam ou são presenciadas na empresa. Assim, temos o cenário 1, em que o valor da demanda é maior que o valor das encomendas, representando o cenário atual da empresa em que é comum a ocorrência de pedidos não atendidos. Em segundo lugar, temos o cenário 2, em que ocorre uma baixa de demanda, na qual a demanda fica adequada à capacidade de produção. E por fim, temos o cenário 3, com o aumento da demanda e a implantação de segundo turno na empresa para poder atendê-la. A seguir, temos uma melhor explicação a respeito do modelo descrito. Fique por dentro. Para elaborar o modelo computacional responsável por simular dinamicamente o sistema escolhido, foi utilizado o mapa de fluxo de valor do sistema produtivo da empresa estudada. O mapa de fluxo de valor nos mostra quais os processos responsáveis pela agregação de valor ao produto, bem como seus tempos mortos. Para este estudo, foram levados em conta os estoques presentes no mapa, os quais são classificados como tempos mortos. Além disso, a existência desses estoques também implica em custos extras. No entanto, nem todos os custos que são inerentes aos estoques foram considerados, sendo que, a título de simplificação, somente o custo da peça armazenada foi considerado no nosso modelo. São retirados do mapa também as informações de tempo e quantidade que serviram para determinar os valores nas variáveis do modelo, com a peculiaridade de terem sido tratados como taxas. O modelo, assim como o mapa de fluxo de valor, é dividido pela produção dos componentes do produto final. A lógica dos blocos, portanto, é similar. Sendo assim, será mostrado apenas um bloco que servirá como ilustração dos demais. Também serão mostrados os blocos de programação e controle da produção e montagem e vendas. Começando pelo bloco Programação e Controle da Produção, temos nele a iniciação do modelo. Aqui estão identificadas a demanda da empresa, vendas, e a quantidade demandada que será atendida, encomendas. Ambas as variáveis são de controle do modelo. O estoque, PCP, é o acumulador de pedidos feito pelo mercado para esta empresa. O bloco Montagem e Venda tem a finalidade de fechar o modelo. Nele ocorre a junção dos componentes da bomba, os quais são encaminhados para a área de espera e, por fim, para a montagem. Após a montagem, há um estoque de produtos acabados que é puxado pela demanda do mercado. Esta que é a nossa última variável de controle.
Para exemplificar os blocos de fabricação dos componentes, será utilizado o bloco perfil de aço. Neste bloco, perfis de aço são transformados em eixos. A matéria-prima é requerida do fornecedor por meio da variável encomenda. Entretanto, o fornecedor possui um lote mínimo de fornecimento, dado pela variável lote perfis. Porém, a empresa precisa também avaliar a necessidade de se fazer o pedido, o que é feito pela análise das quantidades estocadas até o final da fabricação do item. Os demais fluxos correspondem a processos de transformação. Alguns estão sujeitos a variáveis que atrasam a unidade. Esses delays correspondem ao aumento do lead time causado pela terceirização das etapas do processo de fabricação. Na extremidade do processo se encontra o estoque de interesse do modelo, que corresponde aos componentes acabados. A variável custo estoques eixos é, portanto, nossa variável de decisão. A variável nível estoque eixos é auxiliar, servindo como avaliação da necessidade de comprar mais insumo. A variável necessidade eixo é a saída de componentes do estoque para a montagem e é determinada em função das variáveis vendas e eixo encomenda, esta que representa a quantidade de itens requeridos pela montagem e aquela a quantidade de bombas que exige o mercado. Na interface do modelo, temos os controles das variáveis venda, encomenda e demanda, bem como os gráficos com os resultados das variáveis de decisão. O primeiro gráfico é para o custo do estoque de produtos acabados e o segundo para o custo dos estoques de componentes. Com relação aos resultados obtidos, temos que o cenário 1 se mostrou mais fiel à situação atual da empresa, com a existência de custos de materiais em processo estocados e alguns materiais sem custos de estoque, além de apresentar um custo de estoque de produto acabado nulo, o que se deve ao longo tempo de processamento dos materiais. Já no cenário 2, temos que o comportamento dos estoques de materiais se mostra bastante parecido com o do primeiro cenário, havendo como variação o aparecimento de custos de estoque de produto acabado, o que pode ter sido causado por uma maior dificuldade no escoamento dos produtos devido à baixa demanda. E por último, no cenário 3, temos que o custo de estoque de produto acabado é nulo, e que os itens com custo nulo no primeiro cenário continuam com valor nulo neste, havendo como variação um aumento nos custos dos estoques dos materiais, devido à maior necessidade de processamento. Desta forma, como conclusão deste trabalho, podemos verificar que os componentes que demandam mais processos para serem feitos não apresentam custo de estoque, o que pode ser analisado por um lado positivo, uma vez que a inexistência desses custos é positiva para a empresa, ou por um lado negativo, uma vez que isto pode ser um indicativo de um gargalo no processo. Outros pontos importantes de se destacar são que o sistema estudado não se mostra condizente com a proposta de produção puxada, uma vez que o atendimento sob encomenda é sujeito a excentricidades. Há uma grande quantidade de tempo morto por conta do número de estoques, gerando maior custo para a empresa. E por fim, há a possibilidade de nova pesquisa com foco nos componentes com estoque de custo nulo.